Olá, você está assistindo o E Agora Direito, um podcast sobre direito, tecnologia e futuro. Eu sou o Gabriel. Eu sou Vinícius. Eu sou o Diogo. Hoje nós vamos conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Só para dar uma introduzida, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que ela foi aprovada e publicada em 2018 e há algum tempo a gente está discutindo algumas coisas sobre a vigência dela, sobre quando ela de fato vai passar a ser cobrada e tem muitos lugares onde se discute se ela vai pegar ou não, mas que é uma lei muito importante para a relação do Brasil com outros países, para que a gente possa fechar acordos internacionais, para que as nossas empresas de tecnologia possam operar com dados do exterior e operar em conformidade com as normas do exterior, em especial a GDPR, que é General Data Protection Regulation, que é basicamente a LGPD da Europa. E uma situação que na semana passada, pelo menos na semana passada, de quando nós estamos gravando esse episódio, passou por uma aprovação no Congresso que agora só aguarda a sanção presidencial para a gente começar a falar em efetividade dessa lei. Mas, e aí, Vinícius? Explica para nós o que são os conceitos dessa Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, pessoal? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo. A LGPD, ela trouxe uma série de conceitos importantes que definem, né, o caráter de proteção de dados e que conferem também, de certo modo, os direitos para as pessoas, né, para os titulares desses direitos que serão tutelados, serão protegidos pela lei. E, ao mesmo tempo, esses conceitos, eles geram preocupações bastante interessantes para as empresas que precisarão passar por esse processo de adequação. Então, por exemplo, o que é um dado pessoal? Né? O dado pessoal, a lei é muito clara, muito esclarecedora nesse sentido, ao afirmar que um dado pessoal ele não é só uma ficha cadastral completa cheia de dados, cheia de informações. Todo e qualquer conjunto de dados que possam tornar uma pessoa identificável já se constitui um dado pessoal. Então, várias são as possibilidades de dados pessoais. Um número de CPF constitui um dado pessoal? Sim, porque a partir dele a gente pode identificar alguém. A gente tem outros conjuntos de dados que podem ser passíveis de identificação de um sujeito, de uma pessoa, de um titular de dados pessoais, portanto, e que não passam simplesmente pelo nome completo, pela data de nascimento, nome da mãe, enfim, esse conjunto de dados que geralmente estão nas fichas cadastrais. A gente não pode se enganar que só fichas cadastrais completas estão sujeitas a isso. Daqui a pouco a empresa pode estar pensando o seguinte: não, mas eu só coleto o número do CPF do pessoal, então eu não tenho que me preocupar, porque o número do CPF já não entrega a identidade dela. Não, ao contrário. O número do CPF pode trazer muitos outros dados acompanhados a ele, especialmente se conectado ao banco de dados da Receita Federal e outros bancos de dados que estão soltos por aí. Outros conceitos importantes que a gente tem aí é o titular dos dados, somos nós, né? Somos todas as pessoas naturais que acabam gerando essas informações, esse volume de informações que está dentro dos bancos de dados, dentro dos cadastros de várias empresas, públicas e privadas, que são obrigadas a cumprir com a LGPD. Isso é muito importante de destacar. As empresas, não só privadas, mas empresas de qualquer tamanho, empresas pequenas, médias, grandes, empresas com fins lucrativos, sem fins lucrativos, ONGs, o poder público, todo mundo tem que cumprir a LGPD, porque, afinal de contas, todos eles têm, de algum modo, dados de titulares de dados pessoais. Ou porque tem um estagiário, ou porque tem um servidor público, ou porque tem um empregado. Essas pessoas todas são titulares de dados. Todas elas são donas de um CPF, de um RG, de um nome completo, de um endereço. Tudo isso cruzado pode tornar uma pessoa identificável e, portanto, os faz titulares de dados. E por isso nós precisamos ter essa preocupação em esclarecer conceitos importantes. Todas as empresas que terão que passar por esse processo de adequação terão, né, também seus controladores de dados. Né? E dentro desse conceito de controladores de dados, a gente vai ter também o encarregado de dados pessoais, que é uma importação conceitual da GDPR, como o Gabriel comentou, né? A General Data Protection Regulation da União Europeia, que é o DPO, né? O Data Protection Officer, o encarregado de dados pessoais, acaba sendo o cara dentro das empresas, né, e das organizações como um todo, responsável, com uma grande responsabilidade em fazer toda a gestão de proteção de dados pessoais, estabelecendo a relação com o controlador dos dados, com quem opera, tem um operador de dados pessoais dentro das empresas, e também por quem vai, de fato, fazer o tratamento desses dados. Então, tem alguns atores dentro da organização,
empresarial que vai fazer esse manejo dos dados pessoais, e o DPO, o encarregado, é a pessoa responsável em dar o tratamento adequado, fazer essa adequação, fazer com que a empresa tenha essa transição da irregularidade, da nebulosidade dos dados para um cenário de compliance, de estar cumprindo de fato com a LGPD. Então, esses conceitos básicos, né, de dado pessoal, titular dos dados, controlador, encarregado, são coisas que estão muito claras, né? Tem um capítulo inteiro, um artigo inteiro lá da LGPD explicando o que é cada um, quando se enquadra em cada situação, e as empresas todas precisam se preocupar com isso por conta de um outro conceitinho muito importante que também veio como novidade na semana passada, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai fiscalizar o cumprimento da LGPD e que na data logo posterior a essa votação no Senado Federal, que justamente excluiu a LGPD de pauta, que, portanto, fez com que ela passasse a ter efeitos mais rapidamente do que se esperava. A expectativa era 2021, e aí tivemos essa surpresa de ela começar a valer de fato em 2020 ainda. Mas, logo após a gente ter essa sessão do Senado Federal, a gente tem um decreto presidencial criando a ANPD. Então, a grande crítica que existia da LGPD lá em 2018, quando ela foi criada, é que nós não tínhamos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nós teríamos a chance de ter uma lei muito ineficiente, que não seria efetiva, que não teria como aplicar sanções de forma eficaz. E, na verdade, agora nós temos a autoridade criada formalmente por decreto, né, no dia seguinte a essa questão. Então, de forma que a lei passe a vigorar de fato agora nos próximos dias, a NPD está criada, né? A gente vai ter uma série de efetividades acontecendo aí nas próximas semanas, e a LGPD, não é que ela não vai pegar, ela já pegou, pessoal. Vocês acreditem, comecem a se preparar, e as pessoas que são titulares dos dados fiquem felizes, muita coisa vai melhorar. As empresas se preparem, não para criar pavor em relação a multas, penalidades, não. A concorrência vai melhorar. É uma vantagem competitiva muito importante ter a casa organizada em relação a dados pessoais, porque este é o momento da nossa história em que os dados precisam estar organizados, precisam ser respeitados por toda essa questão conceitual das leis de proteção de dados que a gente tem no mundo todo. E o Brasil, para ser um player internacional, para ser parte da OCDE e talvez conversar como gente grande aí no mercado internacional, vai ter que ter uma LGPD respeitada no mundo todo. Então, acredito que os conceitos são fundamentais aí, Gabriel, para a gente poder ter uma LGPD eficiente, eficaz e tendo bom andamento aí nos próximos dias, né? Eu acho muito interessante como os conceitos que a LGPD coloca para nós, pelo menos no contexto empresarial brasileiro, ele chega de uma forma bem horizontal. Então, é muito difícil a gente verificar uma empresa que opera na área da informação que não vai ter que se adequar a isso. Até pelo fato de que, no momento que você contrata um funcionário, você já está lidando com dados pessoais. E isso é uma coisa que, muitas vezes, inclusive, conversas nossas, nós vemos pessoas que pensam que ou o website delas não lida com dados pessoais, ou que a gente não tem né, na nossa empresa, porque nós lidamos com business to business, ou nós lidamos com uma situação que não lida com pessoas, dados pessoais. E, de fato, é uma situação muito, muito, muito horizontal. E sobre isso, é interessante ver como não só o contexto das empresas que prestam serviço para pessoas, mas o contexto empresarial brasileiro como um todo vai ter que se adequar. Pelo menos em regra. É claro que a gente pode eventualmente encontrar uma exceção por aí, mas acho muito difícil de se falar nisso ou de se trazer exemplos disso. Não tem saída, né, Gabi? Na verdade, não tem saída. Então, a questão... Eu estava pensando assim, exemplos banais, né? A gente desce para pegar uma encomenda dos Correios de uma transportadora e o básico a gente dá preencher com uma assinatura e o número do nosso RG. A gente já está fornecendo um dado pessoal. A questão toda pelo princípio como as leis de proteção de dados vêm sendo criadas no mundo todo, e a LGPD não é diferente, porque ela segue esses princípios todos aí que a gente tem em nível global, consentimento e finalidade são duas questões muito importantes. Então, se eu não deixo claro qual é a finalidade do uso desse dado pessoal, e se eu não dou consentimento para usar esses dados pessoais, cai tudo por terra. Então, a gente está com a utilização irregular desses dados. Eu tive hoje de manhã ligações de call center para mim e eu perguntava antes de qualquer coisa, eu quero saber qual é a finalidade da ligação e uso dos meus dados nessa ligação. Por que o senhor quer saber? Porque é meu direito. Ora, bolas, né? É meu direito. Então, peraí, até este preparo de ligações comerciais, de captação de clientes e tudo mais,
tem que existir um certo amparo, porque as pessoas vão querer exercer seus direitos em relação a isso também. Até por ser um momento, muitas vezes, inoportuno, né, de você receber ligações, de chamadas e tudo mais, especialmente de call centers, que é, talvez, o grande problema que a gente tem hoje em termos de bancos de dados formados de forma irregular, né, porque são vendidos, cedidos, comercializados de inúmeras maneiras por parceiros e tudo mais, e a gente não sabe como é que eles chegam na gente, né? O fato é que, e até para compreender o processo da adequação do compliance como um todo, esses bancos de dados que atualmente existem e são, a partir da vigência da LGPD, passam a ser irregulares, eles terão que ser regularizados, né, de algum modo. E é muito estranho, porque uma certa operadora de telefonia me ligou, acho que umas 8 vezes na semana passada, tentando me ofertar algum plano. A minha cabeça conspiratória pensou o seguinte, eu até comentei com a Malu, minha esposa, na viagem que a gente fez semana passada, a gente estava conversando no carro, por que essa operadora está ligando tanto? Aí a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, eles estão oferecendo algum plano para que lá no fim das contas faça a renovação dos consentimentos em relação ao banco de dados que eles têm a teu respeito. Só que eles não querem começar a conversa sobre isso. Oi, eu tô te ligando para renovar consentimento. Eu tô ligando para renovar um banco de dados aqui que eu não sei como é que chegou aqui os seus dados, mas eu quero renovar eles. Então, eu tô te oferecendo fibra ótica a um preço muito legal. Tu tá interessado? Então, a conversa começa assim. Como eu nunca dou papo para eles, não sei se é isso mesmo. Mas eu vou dar papo para eles da próxima vez. É interessante ver que não só os investimentos para adequação, mas o investimento de anonimizar, ou de, às vezes, até inutilizar um banco de dados inteiros, ele representa um custo para a empresa, né? Porque ela perde um ativo de alguma forma. Mas eu acho que, para a gente começar essa conversa de uma forma mais interessante, pelo menos conceitual, eu queria saber, Diogo, quais são os direitos dos titulares, de nós, os titulares dos dados pessoais? Muito bem, Gabi Vini. A LGPD está entrando em vigor nos próximos momentos e, afinal, quais os direitos que essa Lei Geral de Proteção de Dados me garante enquanto titular desses dados, enquanto pessoa natural, pessoa física? E eu separei alguns deles para a gente conversar. O primeiro deles é a confirmação da existência de tratamento de dados. O que isso significa? O titular ele tem direito de saber se os seus dados pessoais eles estão sendo tratados por uma empresa. Mais do que isso, as informações que elas são prestadas a esse titular que requer essa confirmação de tratamento de dados, ela deve necessariamente ser feita por meio de informações bastante claras e bastante simples sobre, por exemplo, a origem dos dados, sobre a existência de registro desses dados, sobre quais os critérios que são utilizados para o tratamento e também para a finalidade do tratamento em si desses dados. E a partir desse contexto decorre o nosso segundo direito que eu trouxe aqui para conversar, que é o acesso aos dados pessoais. Ou seja, a pessoa ela tem direito a acessar os dados para saber quais dados pessoais estão no domínio de determinada pessoa jurídica, então, de determinada empresa. E qual, então, seria a finalidade para essa empresa de ter esses dados. Um outro direito que a LGPD nos traz é a correção dos dados incompletos, inexatos ou então desatualizados. Quando uma pessoa verificar que os seus dados estão incompletos, ou então eles não estão corretos, ou então eles estão desatualizados num banco de dados de uma empresa, essa pessoa pode requerer que esses dados eles sejam corrigidos e a empresa precisa necessariamente assim proceder. Temos também o direito da revisão das decisões baseadas em tratamento automatizado de dados. O que isso significa? O titular ele pode, então, solicitar informações claras e simples a respeito de quais procedimentos e quais critérios que são utilizados para a tomada de decisão com base no tratamento automatizado de dados pessoais, já que isso pode afetar o interesse dessa pessoa. E aqui eu trago alguns exemplos bastante banais. Por exemplo, os tratamentos automatizados de dados são aqueles que permitem, por exemplo, definir o perfil de consumo de uma pessoa, ou então, e o mais comum de todos, o perfil de crédito dessa pessoa. Então, é algo muito relacionado aos interesses que ela possui. E ela tem, portanto, então, esse direito de ter a revisão dessas decisões que são baseadas no tratamento automatizado. Um outro direito é de portabilidade. Isso quer dizer que o titular dos dados pessoais, a ele cabe o direito de solicitar a transferência dos seus dados, seja para outro fornecedor de produto, seja para outro fornecedor de serviço, mediante uma simples solicitação ou requisição junto à empresa que é o atual fornecedor de produto ou serviço. Temos também o direito à anonimização, bloqueio ou então eliminação dos dados. Bom, esse direito garante que, caso os dados forem desnecessários
ou então eles forem excessivos, ou eles forem tratados em desconformidade com aquilo que a LGPD manda, o titular dos dados pessoais ele pode requerer a suspensão temporária de uma operação de tratamento, por exemplo, ou então ele pode solicitar a própria exclusão de um dado ou de um conjunto de dados pessoais que estão no domínio dessa empresa, ou ainda ele pode solicitar a desvinculação dos dados por meio de um processo então chamado de anonimização. A gente tem também a informação sobre os dados compartilhados pelo controlador, então é direito do titular saber com quem o controlador, aquele conceito que o Vinícius comentou antes, ele está compartilhando os seus dados, sejam com entidades privadas, empresas, ou então seja com entidades públicas também. Temos o direito a informações sobre o consentimento, ou seja, esse direito garante ao titular, a pessoa que, por meio de um procedimento que necessariamente precisa ser gratuito e de forma muito simplificada, haja revogação do consentimento que ele eventualmente tenha dado para a realização de um tratamento de dados pessoais, ou então o próprio não fornecimento desse consentimento quando for possível e for o caso. Temos também a oposição ao tratamento dos dados pessoais, se ele for irregular. Então, toda vez que o titular ele verificar que determinado tratamento de dados não está acontecendo conforme os ditames da LGPD, conforme aquilo que a LGPD estabelece, o titular ele pode se opor a esse tratamento, sob essa justificativa, que o tratamento está sendo irregular. E, por fim, é importante salientar que, agora com a NPD, é dever da empresa estabelecer uma plataforma de suporte para reclamação de pessoa física junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é dever dessa empresa criar esse canal de comunicação entre o titular dos dados e a NPD, para que o titular possa, então, realizar eventuais reclamações para a NPD. Só para finalizar, é importante registrar que nenhum direito, por mais fundamental que ele seja, é absoluto, né? Então, disso decorre que o exercício desses direitos que são garantidos pela LGPD também necessariamente precisam ocorrer dentro de determinados limites, que são limites técnicos, ou então limites jurídicos. É interessante a gente ver como o contexto da LGPD nos coloca situações complexas e situações de conceitos que, tanto para o usuário, no caso, para o detentor dos direitos que a LGPD dá, quanto para o empresário, são bem complexos. Talvez o próximo passo dessa nossa conversa seja conversar sobre quais são os caminhos para a adequação, principalmente porque a gente está numa situação que ela é muito nebulosa, talvez principalmente para aquele empresário que opera de uma forma um pouco mais tradicional e muitas vezes tem muitos ativos que eles são ativos irregulares de banco de dados pessoais, que não necessariamente são banco de dados no sentido digital da palavra, mas às vezes são maços de papel que estão organizados em arquivos físicos. Então, a adequação ela passa a ser necessária para que não se perca ativos nesse sentido e para que se garanta uma operação empresarial sem que a NPD venha aplicar multas ou sem que venham a existir litígios em decorrência dessa falta de adequação ou dessa falta de disponibilização e garantia dos direitos dos usuários, que são os titulares dos dados, que estão sendo armazenados ou que estão sendo tratados em todos os níveis do inciso 10 do artigo 5º da LGPD. Mas, então, como que a gente pode começar a conversar sobre caminhos para adequação? Por que começar a conversar? Primeiro, porque a gente vai falar sobre como adequar do início ao fim, porque as especificidades das empresas ou as especificidades de cada negócio em específico, de cada situação, são incrivelmente drásticas ou incrivelmente presentes nos contextos específicos. Então, é muito difícil a gente falar que existe um método específico de adequação que vai servir para uma empresa que trabalha com ensino, uma empresa que trabalha com saúde, uma empresa que trabalha com qualquer coisa, e mesmo que se a gente pegar duas instituições de ensino, por exemplo, a gente pode ter situações de tratamento de dados que são completamente diferentes. Às vezes a gente pode ter um marketing, um setor de marketing de uma empresa que tem irregularidades absurdas e um setor de marketing de uma empresa igual em termos de tamanho, de operação, de setor e tudo, que é um marketing que está devidamente utilizando dados pessoais só dentro do que a lei já prescreve, né? Que a lei já coloca como limitações. Mas talvez o primeiro passo seja observar a lei e resolver o que é aquilo que a gente pode chamar de bagunça de dados. Aquilo que são os CPFs de pessoas que não tem nada a ver com a operação da empresa. Por exemplo, de vez em quando a gente recebe uma ligação de um banco específico que a gente não tem conta e esse banco já aprovou crédito para nós. Ele já chega com o número do nosso CPF e diz assim: alô, tudo bem? Eu queria conversar com o senhor, Gabriel,
eu tenho um crédito de tantos R$ 1.000 disponível para você em cartão de crédito, eu só preciso que o senhor termine de dizer o número do seu CPF, que começa com 123, por exemplo. E a gente chega no nível onde a gente tem tratamento de dados de terceiros, onde não foi dado consentimento, não se tem prova de origem, a gente tem vendas de dados feitas entre empresas, a gente não tem como saber se foi de um outro banco ou de algum outro tipo de contrato, outro tipo de fornecimento que a gente fez, mas o primeiro passo é resolver a bagunça. O primeiro passo é lidar com os dados que você tem algum tipo de... Porque quando a gente está falando nesse primeiro momento de expectativa de legitimidade para tratar deles. E depois disso, talvez a parte que seja mais importante, e aí para a estruturação da adequação em si, porque a gente resolve a bagunça, a gente tem uma situação onde a gente tem irregularidades e a gente precisa implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse momento, talvez a forma mais efetiva ou a melhor escolha que uma empresa pode fazer é nomear um DPO, nomear um encarregado, para que esse encarregado possa se responsabilizar por ato de entender os conceitos da lei, os conceitos que o Vinícius falou, os conceitos de direitos que o Diogo falou, e possa não só vir a fazer um procedimento de adequação como alguém que vai acompanhar aquela empresa que está fazendo o compliance, aquela empresa que está operando junto para gerar a adequação, mas que venha a entender quais são os conceitos como parte da empresa para ser o responsável, entender como cada situação foi resolvida internamente. Então, o ato de nomear um DPO, seja esse DPO um dos sócios, ou um funcionário, ou alguém específico que tem algum tipo de tendência a ter conhecimento técnico para resolver esse problema, resolve para a empresa a situação de uma forma que ela não precisa ensinar para cada um dos funcionários todo o procedimento ou ficar se perguntando e estudando cada vez que vai explicar alguma coisa para um dos funcionários. Por que isso, tá? O mapeamento, depois que a gente escolhe o DPO, depois que a gente faz essa parte para facilitar, a gente precisa entender por onde passam dados pessoais. Esse DPO ele vai começar a entender o que são os dados pessoais, como é que funciona a operação da empresa e olhar para o contexto como um todo. E depois disso, a gente tem que entender por onde passam os dados pessoais, seja por pessoas, seja por máquina, seja por onde passar, como eles são, como eles entram na empresa, como é feito o consentimento, aonde eles transitam e como é feito esse tratamento. Então a gente tem que olhar para a segurança dessa operação e para o consentimento dessa operação. Então eles têm que estar regulares de acordo com o estado da arte que se requer para o tratamento, então a gente não pode deixar documentos que fiquem acessíveis a qualquer pessoa que entra na empresa, a gente não pode deixar documentos que não estejam criptografados e tenham dados pessoais sensíveis, a gente não pode deixar que um funcionário, sem entender como é que é tratado um dado, passe com dados pessoais ao léu e isso circule na empresa de forma solta, né? Então, a gente passa a ter esse DPO entendendo a operação da empresa e sendo capaz de não só dar ordens, mas explicar e talvez o treinar não seja a palavra certa, mas conscientizar cada um dos colaboradores, cada um dos funcionários do que tem que ser feito e o que é o ato de operar regularmente de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nessa ideia de caminhar para regular, eu acho que essas são as principais 3 dicas que a gente pode dar sem transformar o nosso episódio de hoje num episódio extremamente longo e sem também pecar por não falar de especificidades, que é arrumar a bagunça, observar aquilo que é óbvio, aquilo que você não tem autorização para estar tratando, aquilo que tem uma origem duvidosa, qualquer coisa, e deixar de tratar isso, né? Fazer uma exclusão de fato, lidar com esses dados como coisas que são liabilities, que são riscos jurídicos para sua empresa, então parar com isso. Segundo, nomear um DPO para que esse DPO tenha a capacidade de entender os conceitos, entender a operação, o que são os dados pessoais, os direitos dos titulares e venha a operar junto à adequação da empresa. E terceiro, mapear a situação dos dados no sentido de consentimento e segurança. Isso não é uma receita de bolo, isso não é a única forma possível de forma alguma, certo? A gente não está tentando dizer aqui que essa é a única forma de fazer, mas talvez a partir da experiência de lidar com essa situação em específico, uma forma que pode servir para a sua empresa não ter que passar por alguns problemas que pode ser que ela passe no ato de não nomear o DPO no começo ou de não mapear os dados antes de tentar adequar. Isso, pessoal. A questão do DPO, né, Gabi? Porque muita gente que fica se perguntando, quem que pode ser um DPO, né? Tem que ser um advogado, tem que ser necessariamente um cara de TI. Tem tanta possibilidade, na verdade, para o DPO, não há uma regra. A lei não estabelece que o DPO primeiro tem que ser um cara de uma formação X ou Y, né? A lei brasileira ela não estabelece que o DPO tem que ser um cara certificado em alguma coisa, então existem certificações bem importantes e bem interessantes para DPO hoje no Brasil.
entidades certificadoras estrangeiras, inclusive, para dar uma qualificação ainda mais interessante para o DPO. Há profissionais que estão buscando, inclusive, essa qualificação para se colocar no mercado, porque a função de DPO será uma função muito bem remunerada e muito bem procurada, inclusive para profissionais de TI e para profissionais da área do direito que querem se reposicionar dentro dessa possibilidade que a LGPD trouxe em termos de carreira, né? Mas o fato é que ela abre possibilidades para pessoas que estão trabalhando na empresa, que conhecem a empresa, que têm domínio sobre o fluxo dos dados da empresa. Então, o DPO, na real, é o cara que tem o melhor domínio de processos da empresa, né? Há empresas em que o DPO será alguém da gestão de pessoas, há empresas em que o DPO será alguém do jurídico, que trabalha já com compliance ou com questões envolvendo riscos dentro da empresa. Há outras organizações em que o DPO será vinculado ao TI. Isso depende muito da cultura organizacional, não há uma regra quanto a isso, isso é muito importante salientar aí para nossa audiência também. Exatamente, exatamente. Eu acho que já estourando o nosso padrão de tempo, nós terminamos no nosso segundo episódio do E Agora Direito. Agradecemos muito a sua audiência e até a próxima. Peraí. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, assinar o nosso canal do YouTube, subscrever o nosso Instagram, curtir todas as nossas redes e, obviamente, nos ouvir lá no Spotify também, além do YouTube. Agora sim, até a próxima, pessoal. Até mais, pessoal.